Oi pessoal, bem-vindos ao Pélvica, o meu novo canal sobre tudo que envolve o mundo da mulher, o mundo feminino. Aqui a nossa intenção é falar sobre saúde, sobre o dia a dia, sobre todas as questões que envolvem aí o nosso universo. Mas principalmente girar em torno das nossas questões fisiológicas, das nossas questões corporais, mentais e a nossa saúde por completo. Eu sou a Tayane, eu sou fisioterapeuta, doula e consultora de amamentação, além de outras coisinhas que a gente vai estudando aí no meio do caminho, para que a gente esteja sempre atualizada, né? E aí eu resolvi fazer esse canal pra gente divulgar e pra gente espalhar conhecimento. Hoje nada melhor do que este canal, não é? Então eu espero que você me acompanhe nessa jornada que começa hoje e vai ser muito legal se você se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho para receber sempre que eu colocar vídeo novo e, claro, compartilha para outras mulheres que possam se beneficiar desse canal também. Sempre que vocês tiverem sugestões ou dúvidas, por favor, se comuniquem, escrevam aí nos comentários. Podem mandar aí durante as outras redes sociais, através das outras redes sociais que estão aqui em algum lugar. Então eu vou adorar ter você lá comigo no Instagram também, acompanhando o meu dia a dia e a gente sempre se mantendo conectada. Bom, então vamos lá. E para começar esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o nosso ciclo, o ciclo menstrual, de ovulação, o ciclo reprodutivo que a gente tem, o ciclo feminino, né, de menstruação, que eu acho que é uma coisa bem importante aí sobre a nossa vida, o nosso mês. Então, já que eu acho muito fofo, eu vou falar para a vinheta passar antes da gente começar. Então, bora lá! O que é esse tal de ciclo feminino? Geralmente a gente conhece como ciclo menstrual, mas eu acho que o importante é a gente entender que a gente só menstrua porque a gente ovula. Então, na verdade, é o nosso ciclo de ovulação, nosso ciclo de reprodução. Quando que ele começa? Bom, você já deve ter visto essa imagem aqui em algum lugar, alguma vez na vida, a tal da tabelinha. Acreditem, muitas pessoas usam isso daqui como um método anticoncepcional. Mas se eu puder te dar uma dica, ele funciona muito mais para você engravidar do que para não engravidar, tá? Afinal, não são todas as mulheres que têm exatamente 28 dias de ciclo. Algumas vão ter um pouquinho mais, algumas vão ter um pouquinho menos, e tá tudo bem. O importante de você conhecer esta imagem aqui é para que você saiba qual é o normal, qual é o padrão de todas as mulheres. Sabendo disso, você vai conseguir observar em você mesma se você tá dentro aí desse padrão ou se há algo que possa ser investigado para verificar se a sua saúde reprodutiva, né, a saúde hormonal feminina tá tudo certinho. Então, você vai ver que a gente começa a contar esse ciclo a partir do primeiro dia da menstruação. Lá no meio do ciclo, a gente tem, então, o período de ovulação e depois a gente vai ter um pré-menstrual aí, que é a época da TPM. Então, entendendo essa base, fica um pouco mais interessante, mais fácil da gente compreender o que a gente vai falar agora. Quais são os hormônios que influenciam o nosso ciclo? É claro que a gente tem um montão de coisas rolando no nosso corpo, mas para entender de um jeito fácil, eu vou colocar aqui 4 hormônios para você saber: o LH, o FSH, a progesterona e o estrogênio. Eu vou sempre tentar colocar algumas imagens para ficar um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. A gente menstruou porque a gente ovulou e esse óvulo não foi fecundado, ou seja, não engravidamos. Então, essa menstruação acontece. A partir do primeiro dia de menstruação, que a gente tem uma concentração baixa de hormônios, o corpo ele vai recrutar dali uns dias um novo folículo. O que é esse folículo? É como se fosse o nosso óvulo, mas ainda muito pequenininho, mal desenvolvido. E ele fica de todos eles, a gente nasce com a quantidade que a gente vai ter na vida. Toda mulher nasce com a quantidade de folículos que ela vai excretar a vida inteira. Isso é diferente dos homens, que os homens podem produzir os seus espermatozoides aí durante toda a vida. A gente não. Você nasce com essa quantidade, é essa quantidade que você vai ter. Então estão todos guardadinhos lá no ovário e aí, dada a hora, ele vai selecionar um daqueles folículos e vai jogar para fora desse ovário. Esse
esses hormônios, eles vão ajudar com que esse folículo vire efetivamente um óvulo maduro e pronto para ser fecundado. Nesse processo, que vai aí mais ou menos uns 15 dias, um pouquinho menos talvez, é o processo em que a concentração de hormônio vai aumentando, 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 aumentando. Eu não sei o quanto que você repara no seu dia a dia, em você mesma e no seu corpo, mas provavelmente você deve ter notado que em algumas fases do mês você tem muito mais disposição, você tem mais facilidade de cumprir as tarefas, você vai muito melhor nos seus exercícios físicos. E se você notar, muito provavelmente essa fase equivale à fase de ovulação, ou seja, equivale à fase em que os hormônios se acumularam, existe aí uma concentração maior e você está no seu período fértil. Então, isso foi acontecendo aos pouquinhos, então o meio do nosso ciclo, o meio do nosso mês, normalmente é uma fase bem feliz, em que a gente consegue aí estar disposta para fazer tudo. Se você não reparou, repare e me conta aqui nos comentários se você já notou essa diferença de disposição, humor, emoções durante o seu ciclo menstrual, que eu vou querer saber. Bom, estou lá, fértil, só o ovário foi que se desenvolveu? Não, o seu útero também se desenvolveu. Esses hormônios, eles vão ajudar com que o seu útero, que tem uma espessura, a ficar um pouquinho mais grosso. Porque se esse óvulo for fecundado, ele vai precisar se agarrar às paredes do útero para ficar fixo ali pelos próximos 9 meses. Então, se eu tenho uma parede muito fina, eu não vou dar conta de segurar esse bebê. Então, eu preciso de uma parede um pouco mais grossa, um pouco mais forte. Então, eu vou ter, sim, um útero também um pouquinho modificado nessa fase do ciclo. Beleza, não rolou fecundação. O que acontece? A gente não vai usar aquele óvulo, o corpo vai deixar com que aquele óvulo seja aí reabsorvido, descartado e o útero também vai começar a descamar, porque não aconteceu uma fecundação. Essa descamação da parede do útero é a menstruação. Então, o que a gente acha que é um sangue vindo sei lá da onde, na verdade, é parte do seu útero que está se descamando, que está evoluindo ali o que ele produziu para dar as boas-vindas a um embrião. Tá, mas e um pouco antes dessa menstruação? Por que eu fico tão estressada? Por que eu fico chateada? Por que a minha disposição cai? Por que eu não quero sair de casa para trabalhar? Bom, tudo isso, ou parte disso, tem a ver com a concentração de hormônio que eu acabei de te falar. Então, o estrogênio, por exemplo, ele também tem uma conexão com o nosso sistema nervoso central muito importante. Dentre tantas coisas que ele ajuda dentro do nosso corpo, uma delas é promover a produção de serotonina. E a serotonina é uma das substâncias que dão alegria, que nos dão aquela coisa gostosa depois de um exercício físico, nos dá um bem-estar que a gente sente. Parte dele vem por conta da serotonina. Claro que a TPM, né, essa tensão pré-menstrual, ela também tem muito a ver com como você levou o mês. Então, você teve um mês muito estressante, o seu corpo vai responder nessa fase menstrual. Você teve uma alimentação ruim? Você teve pausas no seu dia a dia? Você para almoçar? Você para em algum momento, nem que seja para uma água, um cafezinho, para que você tenha um respiro? Você respeita essa questão aí de disposição ou não? Né? Exercícios muito extenuantes pelo mês inteiro podem também gerar uma TPM, e o contrário é verdadeiro. Então, se você é sedentária total, isso também pode gerar algumas respostas no seu período pré-menstrual. Então, os seus hábitos de vida, que são tanto de exercícios físicos, o seu dia a dia em si, como você leva a vida e a sua alimentação, elas vão sim influenciar nesse período pré-menstrual. Uma dica boa é tentar observar dentro do seu mês o que você tem feito e o que pode ser mudado, o que é do seu alcance ser mudado. Dá para mudar um pouquinho a rotina?
Dá para adicionar um exercício? Dá para adicionar uma pausa? Não, não dá. Então vai observando um pouquinho cada mês e não desista nessa mudança. Mas se você é uma pessoa que tem bastante mudança hormonal, de humor, né, ou se estressa ou fica muito chateada, você pode sim tentar observar a quantidade de exercício que você faz, porque o exercício também vai liberar aquelas substâncias, né, endorfina, serotonina, e vai fazer com que a concentração delas também esteja adequada dentro do seu corpo e mais linear durante o mês inteiro. Dá para entender? Então, façam exercícios e façam atividades prazerosas. Ai, mas eu gosto de fazer um artesanato. Talvez ele também seja uma boa, né? É uma forma de você ter prazeres na vida que vão te ajudar na concentração, na linearidade da concentração hormonal no seu corpo. É claro que se a sua TPM é realmente muito forte, aí a gente não pode ficar simplesmente justificando o hormônio. É importante que você passe com o médico. Aliás, a gente deve passar com os ginecologistas, né, no mínimo anualmente, porque é importante você fazer tanto preventivo quanto conversar com a sua médica ou o seu médico, saber como que tá essa sua saúde, saber dos seus objetivos, entender se aquele anticoncepcional tá funcionando para você, além de muitas outras coisas que nem me cabe aqui ficar dizendo, mas não se esqueça de passar no seu médico anualmente, pelo menos. Mas se a sua TPM também é bem brava, é legal você passar no médico para investigar se não tem algo que você possa fazer sobre. Esse vídeo não tem nada em relação aos anticoncepcionais, né? Então a gente não tá falando em como prevenir gestações, mas é importante eu te dizer que muita gente fala, ué, se eu menstruo quando eu ovulo e eu tomo anticoncepcional, por que eu menstruo? Na verdade, você não tem uma menstruação verdadeira, uma menstruação por conta de um óvulo não fecundado. O que você tem é um escape devido à alteração hormonal. Então, por mais que os medicamentos mantenham a sua concentração de estrogênio, progesterona, enfim, dos hormônios mais baixa, para que você não tenha essa ovulação, quando você faz a pausa do remédio, você vai ter uma queda, você vai ter uma mudança nessa concentração brusca de um dia para o outro, porque você não tomou o remédio. E aí você tem esse escape menstrual. Então tá mais relacionado com mudança de concentração de hormônio do que realmente com uma ovulação. Por isso que é importante tomar direitinho, não escapar nenhum dia, para que você não tenha justamente essa mudança hormonal que o corpo pode entender aí como um momento especial e vamos lá, vamos liberar um óvulo para essa mulher. Então tomar cuidado com isso. Se você não faz pausas, muito provavelmente você não menstrua, porque você toma continuadamente o seu remédio. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui, um docinho pra mim. E eu espero você no nosso próximo episódio de Pélvica.